Oi, gente! Bom, então voltamos, né, para o nosso período de videoaulas, né, como o professor tinha falado, a partir de agora, então, algumas semanas, não todas as semanas, nós vamos ter alguns conteúdos gravados em formato de videoaula, né? E a partir de hoje, então, a gente vai ter essa série que o professor está denominando como Tempo de Estudar História, porque é o nosso tempo de estudar história, tá? É a nossa aula, então, videoconferência, né? E espero que então vocês já estejam com o caderno aberto, né? Com estojo, já tudo preparadinho. Quem preferir já pode também estar com o livro ali mesmo realmente também aberto para tirar algumas questões, resolver algumas dúvidas, né? E esse material, a partir de agora que o professor está improvisando, é a partir de um material disponibilizado pela editora FTD. Por isso que o professor colocou ali, é um material bem legal digital, né? E que o professor adaptou e vocês podem até acessar que tem ali o link. Então quem quiser acessar, tem um material bem legal, e aí o professor acabou adaptando então para as nossas próximas videoaulas, né? E outra coisa que eu também já precisava falar, né, que eu vou ver quem vai assistir essa minha videoaula, que vai ser um pouquinho extensa, mas é necessária, até o final, porque eu vou colocar durante o vídeo uma hashtag e tu vai ter que comentar e aí eu vou saber, tu assistiu até o final da aula, né? A nossa aula está começando, né? E aí, ao longo do vídeo, vai aparecer essa hashtag e tu vai ter que escrever então nos comentários que aí eu já vou saber. Assistiu a minha aula inteira. Gente, ó, o nosso tema da aula de hoje, né? Na verdade, é uma revisão um pouquinho do que a gente já estava discutindo antes da quarentena, né? Algumas lives até o professor pegou alguns temas, alguns assuntos desse tema, mas agora a gente vai realmente aprofundar, tá bom? Lembrando que todo esse material também está lá no Google Classroom, né? Google Sala de Aula, está na apostila de vocês e aqui vocês conseguem, então, tanto aqui no YouTube quanto lá já direto no Sala de Aula, acessar esse material, tá? Minha dica, se vocês tiverem alguma dúvida, assiste inteiro, depois volta na parte que não entendeu ou para onde que tu quer copiar mesmo o conteúdo, tá? Para realmente voltar ao assunto e aí fazer com calma as suas anotações. O tema de hoje, então, é navegar é preciso, porque faz parte dentro do tema, então, das grandes navegações. Bom, antes das grandes navegações, como que estava organizado o período? Isso aqui é só uma recapitulação, minha revisão, tá? As viagens marítimas dos europeus limitavam-se aos mares fechados, como o Mediterrâneo ou a costa dos oceanos. Lembra que o professor já tinha falado para vocês, até antes das grandes navegações, eles não se distanciavam tanto da costa, eles ficavam mesmo mais naquela região que eles já conheciam, porque as embarcações eram mais rudimentares e porque eles também acreditavam naqueles monstros e tudo mais que a gente já tinha discutido. E não existiam conhecimentos de tecnologia náutica que permitissem fazer viagens pelos oceanos, né? Então eles não tinham dimensão mesmo, eles não tinham noção de como que eram os oceanos, então isso também já era um empecilho. Os europeus acreditavam que haviam seres fantásticos fora da Europa. Lembra que o professor já tinha falado e no livro de vocês fala sobre os monstros? Os portugueses chamavam o Atlântico do Mar Tenebroso. Novos saberes náuticos. Como que começa a surgir então esse conhecimento? Sob o incentivo do governo português, estudiosos recuperaram informações náuticas de outros povos, como os fenícios, os gregos, os árabes e os egípcios. Percebam, gente, todos esses povos da antiguidade. Então eles retomam esses estudos, eles retomam essas informações e começam então a analisar que realmente o mar pode não ser tão tenebroso. A partir dessas informações, passaram a elaborar cartas náuticas mais precisas. Então, agora fazendo realmente os estudos sobre os oceanos, sobre os mares, e aí eles começam a ter uma noção melhor sobre como que está o mundo. Novos modelos de embarcações foram construídos e instrumentos, né, de navegação foram aperfeiçoados ou criados. A gente já vai ver alguns desses instrumentos, a gente já até também tinha feito no caderno, né? Então essa parte agora de introdução é só uma revisão, realmente. As embarcações, né? Até o início do século XV, os navios eram barcaças rústicas e pesadas, né? Mas aí a gente começa a ter agora, por exemplo, o surgimento da caravela, que ela é mais leve, boa para navegar nos oceanos, rios e enseadas, velas triangulares, maior velocidade. Né? A desvantagem qual que é? Que é um tamanho reduzido e eu dependo também dos ventos, né? Da posição dos ventos. Não, o maior que a caravela, né? Ela carregava o maior número de carga e de pessoas e foi a embarcação mais utilizada no século XVI. Então essas duas embarcações então vão começar a ser utilizadas nas grandes navegações.
Os instrumentos náuticos, essas a gente já até tinha visto, né? Mas então só revisando, né? Esse balestilha que acho que não tinha no livro de vocês. Com novos instrumentos, os marinheiros tiveram condições de se localizar melhor, né, em alto mar. Lembrando, né, que a gente não tinha, por exemplo, hoje que a gente tem o GPS, né, enfim, a própria bússola digitais, então estou falando de um período que não tinha. Estamos começando a desenvolver essas tecnologias. A balestilha, né, usada em alto mar para observar a altura dos astros, identificar a latitude em que se encontra a embarcação. Né? O professor já até falou, né? Imagina quem já teve essa experiência de navegar, né, no mar, né? Tu perde totalmente a noção do que está à volta. Então eu preciso me localizar mesmo pelos astros e esses instrumentos vão nos ajudar na localização. O astrolábio, que também tem no livro de vocês, que permitia medir a altura dos astros e assim ajudar a localização das embarcações em alto mar. E a própria bússola, né, que é o que a gente mais tem acesso e mais consegue visualizar mesmo, é a invenção chinesa aperfeiçoada pelos europeus, né, e ela é um importante instrumento de localização em alto mar. Nenhuma novidade, né, a gente só estava revisando. Agora, né, quem não tem, vai anotar esse resumo. Né? O que foram as grandes navegações? Um conjunto de expedições marítimas, né, realizadas entre os séculos XV e XVI, e realizadas sobretudo por Portugal e Espanha. Por meio delas buscavam-se novos territórios, especiarias e metais preciosos. Anotem, tá, gente? Então, eles estavam principalmente em busca de novos territórios, tá? Especiarias e metais preciosos, porque isso era o que, na verdade, mantinha uma nação, né, um território em desenvolvimento. Então, por isso que eles estavam atrás disso e a Europa estava com problema de superpopulação. Então, precisava de novos territórios, especiarias, né, que a gente sabe que era aí na Ásia, e metais preciosos. Lembram das especiarias? Quais eram que a gente já tinha estudado? Né? Muito bem. Pimenta, cravo, né? A cravo da Índia, noz moscada, todos essas especiarias eram utilizadas e eram buscadas lá na Ásia, né? A própria seda, com os chineses, né? O empreendimento português. Por que Portugal começa a se destacar? Porque ela, em 1415, conquista a região de Ceuta, né, cidade no norte da África. Então ela já começa a se deslocar da Europa. Primeira fase, conquista portuguesa da costa atlântica africana, né, então já começa a conquistar ali. Início da conquistação celta, em 1415, e o término, na verdade, seria chega ao extremo sul da África. Eles chegam em 1487, já até o final da África, né, do continente. A segunda fase, conhecida como a Era das Grandes Navegações, ela teve início com Vasco da Gama, querendo ir e chegando às Índias. Também tem no livro de vocês um mapinha bem legal, tá? E o término, início do século já 17, ok? Então, as novas rotas marítimas. Em 1453, os turcos otomanos eles conquistam Constantinopla e dominam o Mediterrâneo Oriental, passando então a cobrar altas taxas das caravanas de comerciantes. Assim, os navegantes europeus começaram a buscar novos caminhos das Índias. Lembra que o professor já tinha falado para vocês? Ali, o que está acontecendo ali no mar Mediterrâneo, que era por onde eles acabavam navegando, indo ali por Constantinopla, ali no pontinho de divisão ali da Ásia, né, o pontinho laranjadinho, e o caminho com a Europa. Eles iam por aquele caminho ali e aí então iam até as Índias, a China, para pegar os produtos e vender na Europa. Só que qual que é o problema? Agora os turcos estão dominando aquele território e estão cobrando altas taxas de impostos ali por aquela região. E está deixando os produtos muito mais caros. O que Portugal e a Espanha vão começar a fazer? Pegar um caminho alternativo. Se vocês olharem ali, ó, Portugal é a seta vermelha, com Vasco da Gama, que ele chega mesmo a fazer esse caminho, então até Cabo da Boa Esperança, né? Até chegar então à Índia ali, para conseguir realmente pegar esses territórios e não precisar mais pagar então ali no mar Mediterrâneo aquelas taxações. A Espanha, por outro lado, também é a seta roxa que vocês estão vendo ali com a viagem do Cristóvão Colombo. Ele tinha a ideia de fazer a circunferência, né, e aí mostrar realmente a Terra redonda e chegar ao ponto que ele vai dizer que do lado ocidental ao lado oriental ele vai conseguir chegar ir passando pelo lado asiático, pegar os produtos e chegar à Espanha novamente. Também está querendo um novo território. Só que está querendo um novo caminho, né, um caminho alternativo para chegar às Índias. Só que o detalhe é que quando ele vai fazer esse caminho, vocês estão vendo a seta rosa, ele chega ali na América Central, né?
San Salvador, em 1492, encontra um novo território, né, que é a América. E aí muda totalmente a história daquele período. Se vocês olharem a seta vermelha, que seria a do Vasco da Gama, a roxa de Cristóvão Colombo, e a verde é a de Pedro Álvares Cabral, em 1500. E aí vai vir uma questão que depois a gente vai discutir em outro momento, se realmente foi um ventinho que desvirtuou a nossa caravela ou se ele já tinha intenção de chegar aqui. Porque olha o detalhe, 1492, Cristóvão Colombo realmente encontra, né, esse novo território. Eu não gosto do termo descoberta porque, na verdade, já existiam os povos indígenas aqui. Né? Ele descobre, até tudo bem, mas, na verdade, o território já existia. Então, ele encontra um novo território que seria esse novo mundo, esse continente América. Em 1494, a gente vai ver logo em seguida. O Papa assina um tratado, o Tratado de Tordesilhas. Então, realmente, 2 anos depois, 1494, o Tratado de Tordesilhas, que divide o continente da América, e 6 anos depois, Cristóvão Colombo descobre o Brasil, a gente vai discutir ainda um pouquinho sobre isso, mas é meio estranho. O que é importante vocês saberem é só que, de fato, realmente, eles estavam assim, ó, querendo circular ali a costa, né? Eles estavam querendo um caminho alternativo, eles estavam querendo fazer essa viagem mesmo costeando a África, contornando a África. O professor já passou agora o mapa, ele não consegue voltar, gente. Mas então, o que é importante a gente saber? Que, na verdade, a África vai ser contornada e aí vocês conseguem ver ali, então, a navegação, tá? É que o professor já não consegue mais voltar por conta da gravação. Mas aí vocês veem ali que, na verdade, a intenção era só contornar a África. E aí a gente vai ver com outros navegadores que eles acabam se afastando do oceano, que é o caso, por exemplo, do Cristóvão Colombo, certo? Consequências dessas grandes navegações. Eles têm contato com os povos de diferentes continentes, né? Como a gente viu, eles vão conhecer o próprio Novo Mundo, né? A América. Intercâmbio de mercadorias, né, de conhecimentos tecnológicos, de hábitos e de costumes entre diversas culturas. Então, eles vão realmente tendo essas trocas com cada um desses povos. O sistema comercial da Europa integrou-se à África, à Ásia e à América. Então, realmente, agora com as navegações, esse comércio entre esses 3 continentes vão ser mais intensificados. Então, Europa, África, Ásia e América, na verdade, os 4 continentes. Né? Então, vai ter essa ligação. Os espanhóis eles conquistam as regiões ricas de ouro e prata na América. Tá? Então, quando os espanhóis eles chegam aqui na América, eles já vão conseguir então regiões ricas em ouro e prata. Portugal já não, mas isso já é um assunto que a gente vai ver mais à frente. Os portugueses eles estabeleceram contatos comerciais com quase todas as partes do mundo, por meio de feitorias ou da colonização dos territórios conquistados. E no século XVI, a Inglaterra, a França e a Holanda também entraram na disputa por territórios e pelo controle do comércio marítimo. Então a França, a Holanda, elas entram e a Inglaterra elas entram depois, mas também entram nessa lógica então de navegar para conseguir conquistar novos territórios. Tranquilo? Revolução comercial. A revolução comercial, ela, com a exploração das colônias, né, a economia das metrópoles, obteve grandes lucros, porque então agora eles começam realmente a explorar esses novos territórios encontrados. Houve ascensão da burguesia mercantil, quem trabalhava mesmo com o mercado começa a se enriquecer, e a partir do século XVI, o dinheiro passou a ser a principal forma de troca nas relações comerciais. É só no século XVI que agora a gente tem mesmo a relação monetária. Isso é importante para depois a gente entender até justamente o surgimento do capitalismo, que aí surge mesmo a lógica do capital, do dinheiro. Né? Os ingleses eles acumularam riquezas e estabeleceram as bases para a Revolução Industrial a partir do século XVIII. É a partir então de todo esse comércio, de todo esse mercado, que eles então vão conseguir investir em indústrias aí já no século XVIII. Mas esse é um assunto que a gente vai ver lá para o 8º ano. Diversas guerras, né, entre os europeus por controle de colônias e entrepostos comerciais, porque agora todo mundo quer, por exemplo, vir para a América e descobrir prata e ouro. Né? Todo mundo quer vir para essas regiões para explorar. E aí tem o choque e as guerras entre os países. Entre os séculos XVI e XVIII, houve uma acirrada competição comercial entre as potências coloniais. E aí vem mesmo a disputa que até os dias de hoje, né, da questão do mercado. Né? Então isso mesmo começa desde o período então das grandes navegações. Tranquilo?
Aí, gente, se eles veem, né, como Cristóvão Colombo se afastando e realmente encontrando um novo continente, um novo mundo, né? E aí nessa unidade é diversidade étnica, civilizações americanas, maias, astecas e incas, que é o nosso próximo conteúdo, ainda não é nessa videoaula. Aspectos culturais dos primeiros habitantes do Brasil, né, os povos indígenas no Brasil atual, e tudo isso então fazem parte desse novo mundo que é a América. América pré-colombiana, né? Então, assim, como que eu denomino esse período? É a América antes de Colombo, pré-antes, né? Então, antes de Colombo. No século XV, a América era habitada, olha, gente, presta atenção nesse dado, por cerca de 50 milhões de indígenas, distribuídas por todo o continente, né? Com o passar das histórias, né, ao longo desses 5 séculos, obviamente que muitos deles foram dizimados, né, um número bem reduzido hoje desses povos indígenas aqui na América. Mas antes de chegar a Colombo, eles preveem que, na verdade, tinha em torno de 50 milhões de indígenas. Cristóvão Colombo, anota essa data aí, tá? Ele chega em 1492, eu até tinha falado na sala de aula, né? Tem um filme muito legal para vocês, quem quiser assistir, que é a 1492, A Conquista do Paraíso. Como estão de quarentena, é uma sugestão de filme para vocês assistirem realmente agora, até para visualizar como que era esse mundo descoberto agora, esse novo mundo descoberto por Cristóvão Colombo. Anota esse quadro ali, tá? Os europeus depararam-se com populações com crenças e costumes próprios, né? Como o professor até falou, né? O filme mesmo ele coloca a conquista do paraíso. Eles quando chegam aqui à América, né? Eles veem os povos indígenas nus e tudo mais, eles acreditam que realmente estão chegando no paraíso. Paraíso que está relatado, por exemplo, na Bíblia, né? Os relatos bíblicos. Porque era um povo realmente que não tinha lógica civilizatória, né, das sociedades, por exemplo, da Europa. Então, eles veem que, na verdade, os costumes são totalmente próprio e diferente, por exemplo, do que eles estavam acostumados na América, na Europa, desculpa. Os europeus chamaram América, então, né, se então um continente totalmente diferente, uma nova terra, é um novo mundo, em oposição à Europa, que é dominada como o velho mundo. Isso aqui também é interessante, tá, gente, para notar, porque a Europa ser então o velho mundo, o que vai ser o novo mundo? América. Tranquilo? Aí tem uma ilustração aqui, gente, que aí dá para vocês visualizarem, tá? Eu não vou mexer no mouse aqui, senão na verdade vai dar problema de novo com o mapa, mas aí a gente consegue retomar aqui melhor, tá? Para vocês até terem como resumo, tá? Pode até anotar também no caderno. Idade Moderna é do período do século XV, a gente discutiu bastante, na apostila da Secretaria de Educação também falava bastante sobre a modernidade, né, e o moderno. Então, o que a gente chama da Idade Moderna do período da história é entre os séculos XV até os séculos XVIII. De 1453 até 1789, né, com a Revolução Francesa. Esse é o marco temporal que a gente está vendo. As grandes navegações, mais especificamente século XV e século XVI. Pré-requisito principal, né, é o Estado moderno. O que isso quer dizer? São aquelas nações que a gente já tinha visto, tem no livro de vocês também. O surgimento de Portugal, né, como nação, né, a Espanha, depois a França, a Inglaterra, então como países mesmo já organizados agora como Estados modernos. Ai, gente, não consigo enxergar, vou chegar mais pertinho, tá? Pois mobiliza recursos em escala nacional. Então agora a gente está fazendo as nossas fronteiras nos tornando nações. Em contrapartida, né, a gente arrecada mais impostos e uma burguesia, né, comerciantes, começam a ficar mais ricos e disposto a investir nessas viagens, porque vão ter mais lucro. Tá? O ciclo oriental, os primeiros estados modernos está ali, né? Primeiro Portugal, né? Segundo Espanha e o terceiro a Inglaterra, tá? Vocês estão vendo até um rankzinho legal ilustrado, tá? Essa ilustração o professor pegou de um blog de quadrinhos que tem na próxima ali que vocês vão ver. É bem legal, gente, até para vocês acessarem, tá? Ciclo oriental é Portugal. Então, assim, é aquilo que o professor estava mostrando. Eu não vou pegar por certo, senão eu posso fazer besteira como antes. Mas vocês veem, eles saíam de Portugal, tem uma caravelazinha ali saindo, né? E a ideia era ir contornando a África, né? Até chegar lá à Índia. Que aí eu pegava realmente as especiarias, como o professor tinha falado para vocês, né? Em 1498 ali, estão vendo? A Vasco da Gama ele consegue chegar. Então era esse o percurso que eles queriam fazer.
legenda, né? As feitorias, né? Que era igual a vigilância mais o comércio. Essas feitorias estão no cantinho da África, estão vendo ali na ponta? Ali eram onde os portugueses eles iam parando para abastecer e também para continuar. E ali eles tinham vigilância e a relação já para vender os produtos com esses lugares até voltar a Portugal. Percebam, gente, o Cristóvão Colombo, quando ele sai da Espanha, né, na verdade ali da Europa, ele vai com o intuito também de procurar então esse caminho, mas também, na verdade, ele queria fazer aquela rota que o professor já tinha falado para vocês, de voltar ao ponto, né, e mostrar que, na verdade, realmente a Terra era, né, redonda. Só que aí o problema, não é o problema, né, na verdade foi a grande descoberta. Eles encontraram um novo mundo, então que eles vão denominar que seria a América, né? E aí muda-se totalmente o foco e a relação. A Espanha vem primeiramente aqui na América para explorar prata, ouro, né? E Portugal logo em seguida, com relação aqui a Portugal, a Brasil, e aí então também exploração desse novo continente. Tranquilo até aqui, gente? Ciclo ocidental da Espanha, né? Ó, Colombo achava que conseguiria uma nova rota até a Índia, né? Como ali está mostrando ali o globinho. Então a ideia dele era de fazer então a volta e chegar aí nas Índias e voltar também na Espanha, né? El Oriente por el Occidente. Então a gente vai para o Oriente a partir do Ocidente, né? Aí os reis da Espanha, né? São reis católicos, eles vão financiar, ok, apoio do governo. A gente então vai apoiar, né? A Fernando de Aragão e a Isabel I vão patrocinar a viagem de Cristóvão Colombo. Porém, no meio do caminho havia uma América, né? Tinha uma pedra no meu sapato. Não era uma pedra, era um continente, né? Então, em 1492, Índia! Não, era América, certo? Claro que não tinha essas placas, claro que não tinha, é só uma ilustração, mas mostrando então que, na verdade, eles chegam à América achando que era a Índia, né? Por isso que eles vão denominar de índios, porque eles achavam que estavam chegando na Índia, por isso que esse termo não é correto, né? E aí, na verdade, eles estão num novo mundo, num novo continente, América. E aí a história muda totalmente, tá? Tratado de Tordesilhas, né? Ele vai dividir. Isso aqui já é um próximo assunto, mas já podem anotar, tá, gente? Principalmente aquele gráfico ali no cantinho. O Tratado, então, de Tordesilhas, ele previa o quê? Foi um tratado feito pelo próprio Papa, né? E aí dividiu. Primeiramente, ele tinha dado as terras para Portugal, para a Espanha, perdão, para a Espanha. Portugal não se contentou e disse, ué, mas nós também somos uma nação católica e cadê a nossa contribuição aqui? Aí vocês estão até vendo ali, né? Ó, Portugal puxando, Espanha puxando, a América. E é o que de fato aconteceu. Portugal vai atrás, briga e diz, cadê a minha parte nesse novo continente? Aí o Papa então faz o tratado em 1494 de a divisão do que seria esse novo mundo. Como eles não sabiam exatamente o território, então eles dividem em léguas, né? Ó, 370 léguas do Cabo Verde, então do lado oeste ficava a Espanha e do lado leste ficava Portugal. Mais à frente a gente vai ver no mapa como que seria essa divisão, o que, que seria para Portugal e o que, que seria para a Espanha. Mas nesse primeiro momento, o que, que é importante a gente saber? Que o tratado foi assinado em 1494, anota essa data, e foi o próprio Papa, né, que fez então esse tratado entre Portugal e Espanha. Dividiu, gente, olha, um continente, dividiu uma América entre essas duas nações. Vai dar certo? Isso vai ser as próximas aulas então de história, né? Claro que não, né? Porque tem outras nações interessadas nesse novo continente, nesse novo mundo, e também outro questionamento: como assim só para essas duas nações, né? E outra questão, na verdade, quem disse que essas nações podem dominar esse novo continente? Já tem um povo aqui, né, dono dessas terras, muito antes deles, que são quem? Os povos indígenas, né? Então, olha essas questões todas, então, que vai estourar, né, o caldeirão aqui na América e todas as tensões que permanecem até os dias de hoje, tá? Então, já estou trazendo algumas questões atuais, mas só para vocês entenderem que, na verdade, é assim. Em 1494, que então, ó, 2 anos depois que Cristóvão Colombo chegou à América, né, o Papa ele acaba dividindo então esse tratado entre Portugal e Espanha, tá?
o lado oeste vai ficar para a Espanha e o lado leste vai ficar para Portugal. Isso a gente vai ver mais à frente, tá? Mas é só importante vocês verem até aqui. Ali está a referência, gente, histórias em quadrinhos, o blog, né? Acessem lá porque tem vários temas de história, muito legal, tá? E esse o professor trouxe especificamente das grandes navegações. Então, mas fica a dica para vocês também conferirem esse site que tem de outros temas muito legais de história, certo? Vamos lá. Tarefa. Viram a história em quadrinho, né? Então agora vai chegar a vez de vocês. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão produzir uma HQ, uma história em quadrinho, se imaginando no período das grandes navegações. Agora, tu é um navegador lá no século XV, tá? Início do século XVI, e aí tu vai estar descobrindo esse novo território. Tu é o Cristóvão Colombo e tu encontrou a América. Tu vai ilustrar, tu pode fazer, no mínimo, tá, gente, 6 quadrinhos. Posso fazer mais, professor? Até pode, tá? Mas no mínimo 6 quadrinhos, vão dar 3 linhas, assim, né? De 2, pode fazer 2 quadrinhos, 2 quadrinhos, 2 quadrinhos, 6 quadrinhos, mostrando então esse novo mundo. Tá? Pode fazer Cristóvão Colombo dialogando com os povos nativos, ou conquistando, vendo, na verdade, tudo isso. Né? Imagina, gente, tu tá chegando num novo mundo, tu não sabe que é a América, tu não sabe quem são esses habitantes. E aí, então, tu vai fazer então essa história em quadrinho. Aonde, professor, para entregar? Não, no caderno, tá bom? Lá vai estar todos os passos certinho, tá? Então faz no caderno, depois tu pode tirar a foto e encaminhar lá no Google Sala de Aula, certo? Essa é a nossa tarefa da semana. Se você ficou até aqui, agora eu vou saber realmente quem assistiu toda a minha videoaula. Tu vai escrever agora aqui nos comentários, tá? Hashtag amo história. E aí eu vou saber. Não, então tu assistiu até o final do vídeo, tá? Então, hashtag amo história. Coloca aqui nos comentários, tá? E aí eu já vou saber quem que me assistiu até agora aqui. Gente, a aula é um pouco longa, né? Porque é uma videoaula mesmo. Mas espero que vocês tenham conseguido entender, tenham conseguido acompanhar. Aquele mapa que o professor passou que eu não consegui voltar porque eu estou gravando já direto, volta lá, tá? E aí tu pode analisar com melhor, com mais calma, todo o trajeto e tudo mais e rever as questões. Tem algumas partes do texto que eu não consegui anotar, o professor foi muito rápido, porque precisa falar rápido, então pode voltar lá, tá? Pausa e tudo mais e tu faz as tuas anotações. Agora tu vai voltar a esse material e fazer tuas anotações no caderno, os mapas conceituais e tudo mais. Aí agora é a nossa hora de estudos, tá bom? Espero que vocês realmente tenham gostado, gente. Se você que está me acompanhando aqui e não é, né, meu aluno, mas está acompanhando no canal, muito obrigado pela presença, tá? Já peço para então vocês curtirem, se inscreverem e ativar o sininho de notificação, porque vai ter outros materiais ainda, outras videoaulas, né? E a gente pode interagir a partir agora desse espaço. Se ficou alguma dúvida, alguma questão que não conseguiu entender, o professor acaba falando muito rápido, coloque aqui nos comentários, tá? Ou pega o professor lá no Google Classroom e manda comentário, que aí é a partir daí que a gente começa então a dialogar mesmo e tirar as dúvidas, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho melhor o conteúdo, tá? Revisar algumas questões e aí a gente agora nas próximas semanas já vai para conteúdo novo, tá bom? Como final de tudo, meu meme da semana, né? Uma foto minha estudando, uma foto sua estudando, pode até compartilhar, comentar, né? Postar uma foto sua estudando, né? E, gente, o professor está muito feliz de então improvisar uma videoaula. Eu sei que nada substitui nossa presença, né? Realmente a nossa interação, mas eu preciso muito que vocês então comentem, perguntem, tirem dúvidas, porque aí a gente vai conseguir aprofundar melhor essas nossas discussões em sala de aula, tá bom? O professor deseja uma boa semana de estudos para vocês. Agora vocês vão correr lá no sala de aula que tem mais atividades, tem outras coisas para vocês fazerem, tá? E a gente se vê então na próxima semana, se não em vídeo aula, através do nosso caderno de atividades, tá bom? Beijo grande do professor e a gente se vê então na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.